Olá, seja bem-vindo ao podcast AFIA Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. Eu sou Eric Trovão. E o tema hoje é Dúvidas dos alunos do curso de endocrinologia para consultório AFIA Endocrino Papers. Meus amigos, um dos nossos principais cursos é o curso de formação em endocrinologia para consultório do AFIA Endocrino Papers. Nele nós abordamos os mesmos grandes temas da endocrinologia que são abordados no curso para a prova de título, só que com outro tipo de objetivo, né? Uma abordagem mais direta, voltada para a prática mesmo do consultório, como o título do curso já diz. E a gente recebe várias dúvidas dos alunos nesse curso, pela nossa plataforma do curso, plataforma dos alunos, e eu selecionei algumas que se repetem com grande frequência para que a gente possa discutir ao longo desse podcast. Prontos? Sim, bora lá. Vamos lá. Primeira dúvida é da Helena. Essa aqui é uma dúvida realmente bem frequente em relação ao módulo de neuroendocrinologia. Helena perguntou em qual situação deve pedir ressonância de hipófise no caso de hiperprolactinemia em paciente que faz uso de antipsicóticos. Então vamos contextualizar aqui. Quando a gente pensa nas causas de hiperprolactinemia, são basicamente três: causas fisiológicas, causas farmacológicas e causas patológicas. Nas causas farmacológicas nós temos domperidona, metoclopramida, verapamil, estrogênio, antidepressivos e temos também os antipsicóticos, que são causa importante de hiperprolactinemia. Por exemplo, risperidona, haloperidol, clorpromazina. Qual é a orientação geral quando a gente suspeita de uma hiperprolactinemia medicamentosa? Seria interromper a medicação por 3 dias e reavaliar a prolactina. Se ela normalizar ou tiver uma queda abrupta, a gente fecha realmente como sendo hiperprolactinemia farmacológica. Mas qual é o problema, a dificuldade quando a gente fala do antipsicótico? É que às vezes é um paciente que demorou a estabilizar, demorou a encontrar o antipsicótico ideal ou a dose ideal, e o psiquiatra não permite que a gente faça a suspensão, ou não permite que a gente faça a troca para realizar um novo teste, e aí é um problema. Então, nesses casos, quando não for possível suspender ou trocar a medicação, a gente utilizaria um ponto de corte de 100, prolactina acima de 100, para indicar a realização da ressonância para avaliar a presença de prolactinoma. Mas, Luciano, se tiver um tumor lá, isso também não significa que é prolactinoma, né? Pois é. A gente tem que lembrar esse detalhe que se a gente pegar estudos populacionais, até 10% da população pode ter um incidentaloma ali na hipófise, né? E geralmente esses tumores incidentais, eles são de um diâmetro menor, até 6 milímetros, em geral a gente considera como incidentaloma. E isso aqui não representaria necessariamente uma situação de patológica, né? Não teria essa relação direta entre aquele achado da imagem e a causa da hiperprolactinemia. Então, assim, se você tiver uma situação onde você não tenha como suspender de jeito nenhum, a gente pode fazer, mas mesmo assim eu acho que é um paciente até que é difícil de se adaptar para você fazer a ressonância, né? Vai ter que talvez fazer sedação, alguma coisa, porque você é um paciente que tem um quadro psicótico que não pode suspender 3, 4 dias a medicação, né? Talvez tenha alguma dificuldade em relação à realização. Então, primeiro ponto, pensar nisso aí, né? E também algumas desses antipsicóticos podem levar muito a prolactina e falsear esses resultados muito elevados, parecendo prolactinoma, como a risperidona. Não é raro a gente ver níveis de prolactina acima de 100. Uma possibilidade também é você conversar com o psiquiatra para ver se troca por um antipsicótico, não deixar 100, né? Porque o paciente pode se compensar, mas trocar por algum que não aumenta a prolactina, como o aripiprazol, por exemplo, é uma alternativa. E nem que seja só pelos 3, 4 dias para você tentar ver ali alguma resposta. Isso, aí depois volta para o outro. Uma semaninha com que tenha menos efeito, se você tem uma variação importante da prolactina, já lhe dá uma sugestão grande, né? De que tem essa relação. Mas de uma forma geral, acima de 100 faz a ressonância, mas com essas armadilhas aí que foram comentadas. A outra armadilha, que seria quase o oposto da história, é você pegar um paciente que use uma medicação que tenha relação com o aumento de prolactina, mas que ele desenvolva sintomas neurológicos, né? Então, assim, o paciente usa um antipsicótico, mas começa a ter alteração visual, começa a ter uma cefaleia nova, muito importante, alguma mudança de um padrão de cefaleia mais chamativo, e que tem um nível de prolactina ali mais elevado, ele pode ter um tumor hipofisário
e que aquilo ali está gerando aquela outra sintomatologia. Então, talvez uma alteração visual, uma cefaleia nova, alguma coisa nesse sentido, possa gerar a necessidade de você fazer a ressonância, mesmo que tenha outra explicação para aquela hiperprolactinemia. Maravilha, dúvida mais que respondida. Próxima pergunta é da Luciana. Ela traz a seguinte situação: se um paciente com orbitopatia de Graves tiver cirurgia indicada porque tem contraindicação às tionamidas, como lidarei com o TRAB se seus níveis permanecerem altos? Quer comentar essa, Luciana? Aí a gente tem que pensar da seguinte maneira, Luciana, minha xará aí, né? Assim, a gente não precisa... O TRAB, ele é uma preocupação na doença da oftalmopatia, porque existe essa relação, os fibroblastos retroorbitários expressam receptor para esse TRAB, níveis elevados de TRAB podem estar relacionados com um maior risco de progressão dessa oftalmopatia ou até alguma piora, mesmo após a cirurgia. Dentre as modalidades terapêuticas, a cirurgia tem ali uma perspectiva de ter alguma redução do TRAB pela retirada de antígeno, mas se não cair, não vai cair mais, assim, não vai ter uma propriedade imunomoduladora como existe de alguma maneira com o Tapazol. Do mesmo jeito, você não vai precisar tratar o TRAB com o Tapazol, não existe essa indicação. O paciente já fez a cirurgia, já fez a retirada da tireoide, mas persiste com TRAB elevado, você não tem indicação de fazer tionamida porque o TRAB está elevado, tá? Você vai tratar a oftalmopatia. Ou seja, não tem como você tratar o TRAB. Ele vai ficar ali alto, não tem o que fazer. Não tem muito o que fazer em relação ao TRAB. Você vai lidar com as consequências do TRAB alto. Né? Um ponto que a gente tem que ter muita atenção é que a cirurgia é um dia você tem tireoide, daqui a uma hora não tem mais tireoide. Então, assim, o controle hormonal é bem importante, porque o TSH alto, se você deixar o paciente em hipotireoidismo, esse TSH vai funcionar como TRAB e pode piorar a oftalmopatia, né? Então, assim, a gente não pode deixar o paciente ficar hipotireoideu. E às vezes um TSH pouco aumentado. Isso. Não é obrigado você ter um TSH aí então, de 20, de 30, não. De 6, 7 pode causar. Fiz a tireoidectomia total, eu imediatamente no dia seguinte já começo a levotiroxina, e eu tenho que fazer um ajuste de dose um pouquinho mais próximo, quase como se fosse uma gestante, né? Você vai fazer ali dosar T4 mensal. Livre, né? Mensal, para fazer, deixar o T4 na faixa normal e deixar o TSH também nessa faixa normal, às vezes até normal baixa, né? Para não ter nenhum risco aí da história. Próxima pergunta do módulo de doenças osteometabólicas que o Eric ensina, pergunta da Raquel. Ela trouxe um caso de uma paciente de 64 anos que fez uma densitometria óssea que tem apenas osteopenia na coluna e no fêmur. Mas aí colocaram lá o resultado do rádio distal sem que ela solicitasse. E o rádio distal indicou uma osteoporose. Essa é uma situação muito frequente, né, Eric? Sim. Ela deixa claro que não havia indicação para fazer rádio distal. O paciente não tinha, por exemplo, hiperparatireoidismo ou nenhuma limitação para avaliação de coluna ou para avaliação do fêmur. Então a pergunta dela é: se não há osteoporose na coluna e no fêmur, eu devo tratar baseado no rádio distal? É isso que ela quer saber. Bem, essa é uma dúvida frequente, porque realmente é muito frequente que faça isso, né? Que aconteça isso. Fazer a imagem do rádio distal sem que exista indicação, sem que o profissional tenha solicitado. Né? Assim, não é para fazer. Realmente você tem indicações específicas para fazer o rádio distal, como hiperpara primário, o paciente com obesidade grave, que é uma contraindicação ele se deitar lá no leito da máquina para poder fazer o exame, então só coloca o braço em cima e aí poderia fazer, ou não poder usar uma coluna, porque essa coluna tem muita doença osteodegenerativa, foi feita alguma cirurgia na coluna, ou tem uma prótese bilateral de quadril, enfim, você tem que substituir esse sítio. Mas aí acontece, né? Na prática, no dia a dia, eu recebo muitos pacientes também que fizeram rádio distal, coluna e fêmur, né, quadril ali, tá normal, e você vê uma perda só no rádio distal. E aí, o que fazer? O que a gente tem que fazer nesses casos? Não existe uma resposta pronta na literatura, então a gente vai ter que individualizar cada caso. Individualizar como? Avaliando o risco de fratura daquele indivíduo, daquela paciente, né, que geralmente é uma osteoporose pós-menopausa. E como individualizar? A gente tem ferramenta para isso, a gente tem um Frax. Exato. Então, algo bem prático calcule o Frax. Né? Você não precisa nem colocar o resultado do colo do fêmur nesse Frax, porque você não precisa nem... o Frax não é obrigatório você ter densitometria óssea. Então, calcule um Frax baseado nos fatores de risco da paciente, veja se ela é baixo ou se ela é alto risco. Se ela for baixo risco, não precisa tratar, apenas acompanhe essa paciente com calma, obviamente.
Digo tratar com droga anti-osteoporose, mas você vai fazer suplementação de cálcio, preferencialmente pela dieta, vitamina D, orientar exercício físico, principalmente exercício resistido. Se der alto risco no Frax, aí você opta por tratar. O problema de tratar, quando deu alto risco e vai tratar, é porque você vai ter um problema para acompanhar. Porque se você tem colo e fêmur normal, você não vai conseguir acompanhar o resultado pelo colo e pelo fêmur. E o rádio 33%, a parte que a gente usa o rádio distal, ela é muito pequena. Então, você não vai ter com 2, 3 anos mudança significativa para dizer que está tendo resposta. Né? Nesse caso, se você optar por tratar, o ideal é você acompanhar esse paciente com um marcador de turnover ósseo, que no caso seria o CTX, se você for fazer um antirreabsortivo. Então, decidiu tratar porque é alto risco, trate. Mas também, para segmento, a densitometria não vai ser ideal. Você pode seguir com CTX. Excelente. Certo? Individualiza cada paciente. A resposta é essa. Não tem uma resposta sim ou não para todo mundo. E aí, para quem está escutando não entende tanto, o CTX é um marcador de reabsorção e você vai esperar que esse CTX venha suprimido, né? Assim, se estiver usando um antirreabsortivo, né? Que geralmente, nesse caso, seria o primeiro indicado, né? O paciente não tem osteoporose nos outros sítios, não tem fratura. Isso. Você lançou mão do Frax, está dando um diagnóstico só pelo rádio. E optou por tratar... Vai ser bisfosfonato. Pelo amor de Deus, não vão começar um anabólico nem um denosumab. Começa o bisfosfonato e aí o bisfosfonato antirreabsortivo vai baixar o CTX. Acompanha com esse CTX. E é uma coisa até que a gente coloca, né, Eric? Assim, às vezes a gente fica muito ligado nessa história de reavaliar pela densitometria, mas o objetivo principal do tratamento é diminuir o risco de fratura. Então você tem que acreditar na literatura de que aquele tratamento tem um benefício, né? O que já aconteceu comigo foi de fazer o raciocínio contrário. Então, o paciente não tinha até então investigação de hiperpara, né? Não tinha dosagem de PTH. E aí veio com a densitometria com um rádio muito desproporcional, assim, menos 4. Aí você tem que investigar. Tem que investigar. Sempre que claro que antes de você pensar em tratar, você vai ter que dosar cálcio e PTH, porque existe ali uma chance dessa perda, principalmente se for uma perda importante, como você citou, menos 4, ser um hiperparatireoidismo primário. Lembrar que isso faz parte da investigação antes de você pensar em tratar a osteoporose. Qualquer paciente, né? Você vai dosar pelo menos um cálcio. Nesse caso dela, ela deixa claro que o paciente não tem hiperpara realmente. Próxima pergunta da Shelley, também em relação a hiperparatireoidismo, em relação à doença osteometabólica. Na verdade, aqui especificamente vitamina D. Hiperpara secundário seria. Hiperpara secundário. Ela pergunta o seguinte, numa população saudável, com menos que 60 anos, em que foi indicada a suplementação de vitamina D. No caso, havia uma deficiência, fez aquela dose de ataque. Nessa população saudável, adulto jovem, por exemplo, há indicação de manter aquela terapia de manutenção? E ela repete a mesma pergunta para os grupos de risco em que foi feita a dose de ataque. Deve ser mantida a dose de manutenção? E aí, para esses dois perfis, Eric? Veja, por isso, essa é uma pergunta importante, porque indica pra gente que na hora que a gente decide suplementar, a gente tem que saber por que está suplementando. Eu estou suplementando por quê? Beleza, é uma pessoa jovem, saudável, mas procura um fator de risco para estar com uma deficiência de vitamina D que justifique. E por que é importante achar os fatores de risco? Porque se você acha um fator de risco modificável, aí essa suplementação, mesmo essa manutenção, ela pode ser transitória. Porque você achou um fator de risco que você pode mudar. Exemplo. Obesidade. Né? Obesidade é um fator de risco. Você tem ali uma pessoa jovem, saudável, tem obesidade, tem deficiência de vitamina D. Começa a repor, deixa a dose de manutenção. Essa pessoa perdeu peso, você pode parar e reavaliar. Então, se você tem um fator de risco modificável, então dá para você fazer só por um período, depois parar quando resolver o fator de risco. Agora, é uma mulher jovem, por exemplo, que fez cirurgia bariátrica. Ela fez cirurgia bariátrica e está feito. Vamos supor, como foi uma cirurgia absortiva. Pronto, essa paciente provavelmente vai usar para a vida toda. Então, essa pergunta, na verdade, depende de que paciente você está falando. De novo, a gente entra na história de individualizar. Né? Então, é um fator de risco ali que vai persistir para sempre, é um fator de risco modificável. E também você se perguntar, a mulher tem 20 anos e tem uma vitamina D de 19. Por quê? Por quê? Né? Será que vale a pena mesmo eu repor? Não é melhor ver hábitos de vida dela, essa paciente sempre em locais fechados, trabalhando em locais fechados, fazer uma atividade física ao ar livre, né, avaliar como é que está a alimentação dela. Às vezes mudar alguma coisa seja melhor até do que você suplementar, porque realmente se você suplementou e não achou nenhum fator de risco para tirar, você depois vai parar a suplementação, ela vai voltar
essa deficiência, entre aspas. Né? Então você tem que saber também para quem você está, que paciente você está avaliando, para quem você está fazendo essa vitamina D. É uma situação que a gente não tem como fazer uma receita aqui de bolo tão bem feita, né? Tem que ver qual foi a causa realmente. E não pedir o exame aleatoriamente. Né? Isso, essa é a importância de você indicar bem o exame. Porque depois você vai ficar assim, agora? A paciente vai lhe perguntar, pronto, então eu vou fazer para a vida toda? Isso. E aí, bem, você indicou o exame veio com a deficiência, você vai repor? Se o exame foi bem indicado. Se o exame foi bem indicado. E você verificou que existia deficiência, e você tratou a deficiência, provavelmente você tem que manter uma Isso, se você indicou fazer, você, enquanto não tiver um fator de risco modificável, você vai manter. Exato. Então, o ideal, às vezes, era nem realmente, se não tem perfil, não ter nem solicitado. Exato. Porque a gente não sabe se essa reposição nesse perfil do paciente, mantendo, vai ter algum benefício. Perfeito. Né? Então, escolha bem quem você vai dosar. E aí, respondendo a segunda pergunta dela, se o paciente já for de um grupo conhecidamente de risco, por exemplo, um paciente com osteoporose... Aí você vai manter. Paciente idoso, você vai manter. Né? Sendo um fator de risco não modificável, que vale persistir. Com a idade, por exemplo, não vai ter como tirar, né? Muito bem, pessoal. Tivemos até aqui 4 dúvidas dos nossos alunos do curso de consultório AFIA Endócrino Papers. Nós iremos ainda responder a outras dúvidas. Caso você queira ter acesso a esse podcast completo, acesse a nossa plataforma de cursos de formação em consultório AFIA Endócrino Papers. Te espero lá.